Olá! Na aula de hoje nós vamos falar a respeito de uma curva muito importante, que é a chamada parábola. Vamos lá? Parábolas. Sejam A, B e C números reais com A diferente de zero. Uma parábola é uma curva de equação y igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Observe o seguinte, o A é o coeficiente do x ao quadrado, o B é o coeficiente do x e o C é o nosso termo independente. Independente porque ele não possui variável. Por exemplo, y igual a x ao quadrado é a equação de uma parábola. Parábola essa na qual o A, que é o coeficiente do x ao quadrado, vale 1. Como a gente não tem termo em x, o B vale 0. E como a gente também não tem termo independente, o C também vale 0. Exemplo 2, y igual a menos x ao quadrado. O A, que é o coeficiente do x ao quadrado, vale menos 1. O B também vale 0. E o C também vale 0. Y igual a 2x ao quadrado menos x mais 3. Bom, agora o nosso A vale 2. O B, que é o coeficiente do x, vale menos 1. E o C, que é o termo independente, vale 3. Y igual a menos x ao quadrado mais 2x mais 2. O A vale menos 1, o B vale 2 e o C também vale 2. Vale pensar no seguinte, na equação da parábola a gente quer que o A seja sempre diferente de zero. Por quê? Bom, observe que se o A é o coeficiente do x ao quadrado, se por acaso ele for zero, então a gente não vai ter termo em x ao quadrado. E se a gente não tiver termo em x ao quadrado, a gente vai ter uma equação do tipo y igual a alguém em x mais um termo independente. E a gente sabe que y igual a bx mais c é a equação de uma reta e não de uma parábola, né? A gente já viu isso numa aula anterior, certo? Observe que, dado um único ponto no plano cartesiano, existem infinitas parábolas que passam por esse ponto. Aqui nesse desenho, olha, a gente tem esse pontinho e por esse ponto eu desenhei 3 parábolas passando por ele. Uma parábola que está representada em preto, uma parábola que está representada em vermelho e uma parábola que está representada em azul. Isso quer dizer que, por um único ponto, a gente não consegue determinar a parábola, visto que passam diversas parábolas por ele. O mesmo acontece quando a gente tem 2 pontos. Olha, no exemplo de baixo. Tenho aqui 2 pontinhos pelos quais eu fiz passar uma parábola representada em preto, uma parábola representada em azul e uma parábola representada em vermelho. Para determinar uma única parábola no plano, a gente precisa então de 3 pontos. Aqui, se a gente tiver 3 pontos, aí sim, tem uma única parábola que passa por aqueles 3 pontos. A concavidade de uma parábola é dada pelo coeficiente do x ao quadrado, ou seja, pelo sinal do A. A concavidade da parábola. A parábola pode ter concavidade para cima ou a parábola pode ter concavidade para baixo. Nesse nosso primeiro exemplo, olha, a gente tem uma parábola com concavidade para cima. E a parábola tem concavidade para cima quando o A é maior do que 0. Se o A for menor que 0, a concavidade da parábola está para baixo. Então, peraí, uma coisa importante. Quem determina a concavidade da parábola é o coeficiente do x ao quadrado. Então, x ao quadrado positivo, concavidade para cima. X ao quadrado negativo, concavidade para baixo. O vértice de uma parábola de concavidade para cima é seu ponto mais baixo, ou seja, o ponto de menor ordenada. Vamos falar um pouquinho a respeito disso. Observe o seguinte, a parábola não é uma curva assim, né? Ela não é assim. Existe uma simetria na parábola. Simetria essa que é em relação ao vértice, que é o ponto mais baixo da parábola quando ela tem concavidade para cima. Quer dizer, observa que nessa parábola que está aqui desenhada, eu posso, olha, prolongar isso aqui, e aí a gente observa que a gente tem um eixo de simetria, que é um eixo vertical, eixo esse que passa por esse pontinho aqui, que é chamado vértice da parábola. O que quer dizer esse eixo de simetria? Isso quer dizer o seguinte, se eu pegar 2 pontos da parábola
equidistantes do eixo de simetria, então os dois têm a mesma altura, ou seja, a mesma ordenada. Peraí, como assim? Dois pontos da parábola equidistantes, quer dizer, a igual distância do eixo de simetria. Vamos ver um exemplo. Olha, se eu pegar esse pontinho aqui e esse pontinho aqui, a distância desse ponto da parábola ao eixo de simetria é a mesma distância desse ponto da parábola ao eixo de simetria. E observe que ambos têm a mesma altura, ou seja, ambos têm o mesmo y. Isso acontece em qualquer altura que a gente pegue. Por exemplo, se pegar aqui, ó, esse pontinho, a distância dele até o eixo de simetria é a mesma desse ponto de cá. E ambos possuem a mesma altura. Bom, aqui no nosso vértice, a gente diz que o vértice, que é o ponto V, é um ponto de coordenadas XV e YV, o que quer dizer um X do vértice e um Y do vértice. Se a parábola tiver concavidade para baixo, então o vértice será o ponto mais alto da parábola, ou seja, o ponto de maior ordenada. Lembrando que a ordenada nada mais é do que o y de um ponto, né? O x é a abscissa e o y é a ordenada. Agora, como encontrar as coordenadas do vértice? O x do vértice é menos b sobre 2a. E o y do vértice, está aqui, menos b ao quadrado mais 4ac sobre 4a. Mas espera aí, menos b ao quadrado mais 4ac, está parecido com uma expressão que a gente conhece, que é a expressão do delta, né? O delta de uma equação do segundo grau, que é o chamado discriminante na fórmula de Bhaskara. O delta, está aqui, ó, ele é b ao quadrado menos 4ac. Então, a gente também pode dizer que o y do vértice é menos delta sobre 4a. É muito importante que a gente saiba essas duas fórmulas. A rigor, a gente pode até saber só a fórmula do x do vértice. Porque sabendo o x do vértice, se a gente quiser encontrar o y do vértice, basta substituir o x na equação da parábola, né? Se a gente substituir o x do vértice na equação da parábola, a gente vai encontrar o y correspondente a ele. Ou seja, a gente vai encontrar o y do vértice. Vamos ver um exercício. Determinar o vértice da parábola de equação x ao quadrado mais x menos 2. Bom, já sabemos que o x do vértice é menos b sobre 2a. Essa fórmula do x do vértice tem que ficar no sangue, certo? Então, vamos substituir os valores. A gente sabe que o a é o coeficiente do x ao quadrado, portanto, o a é 1. E que o b é o coeficiente do x, portanto, o b também é 1. Então, substituindo, vai ficar menos 1 sobre 2 vezes o a, que é 1. Ou seja, menos 1 meio. Esse é o x do vértice. Para encontrar o y do vértice, a gente pode ou pegar o x igual a menos 1 meio e substituir no x, né, no x da equação, né, para encontrar o y correspondente, ou a gente pode usar a fórmula do y do vértice. Fórmula essa que é menos delta sobre 4a. Lembrando que o delta é b ao quadrado menos 4ac, isso tudo sobre 4a. Vamos substituir os valores, vai ficar menos b ao quadrado, o b vale 1, ao quadrado dá 1 mesmo, menos 4 vezes o a vezes o c. O a vale 1 e o c vale menos 2. Então, fica menos 4 vezes 1 vezes menos 2 sobre 4 vezes o a vale 1. Isso vai dar menos, aqui dentro do parênteses, olha, menos 4 vezes menos 2 vai dar mais 8. 1 mais 8 dá 9. Então, menos 9 quartos, que é o y do vértice. O que eu tinha dito é que, se a gente pegar o x do vértice, que é menos meio, e substituir na equação, olha só como é que vai ficar. Y do vértice vai ser, quando x for menos meio ao quadrado, mais o x, que é menos meio, menos 2. Vamos resolver essa conta. Y do vértice vai ser
A gente já sabe que qualquer número ao quadrado dá sempre positivo. Então, menos meio ao quadrado vai dar mais 1/4, menos 1/2, menos 2. Vamos tirar MMC. Y do vértice vai ser, o MMC é 4, aí 4 por 4 dá 1, vezes 1 dá 1, menos 4 por 2 dá 2, vezes 1 dá 2, menos 4 por 1 dá 4, vezes 2, 8. Ficando, portanto, 1 menos 2 dá menos 1, com menos 8, menos 9/4, que é exatamente o valor que a gente achou aplicando a fórmula, né? Claro, tinha que dar o mesmo valor. Então, o nosso vértice é o ponto que possui abscissa menos meio e ordenada menos 9/4. Essa outra forma de fazer foi só para te mostrar que se porventura você esquecer a fórmula do y do vértice, não tem problema. Sabendo a do x do vértice, você substitui na equação e encontra o y correspondente. Vamos lá, exercício número 2. Determinar a abscissa do vértice. Espera aí, abscissa é x, né? Lembra de abscissa. A abscissa é o x, né? Então, a abscissa do vértice da parábola que passa pelos pontos 3, 3 e 7, 3. A abscissa do vértice, então, é o x do vértice. Observe que tem uma particularidade em relação aos dois pontos da parábola que foram dados, que é a seguinte: ambos possuem a mesma ordenada. Ambos possuem, olha, a mesma altura, que é o 3. Mas espera aí. Se ambos têm a mesma altura, então eles são simétricos em relação ao vértice, né? Em relação ao eixo de simetria que passa pelo vértice. Vamos fazer um esboço aqui, olha, desse gráfico. Aqui a gente tem o ponto de abscissa 3 e ordenada 3. Então, tá aqui, ponto 3, 3. E a gente tem um ponto de abscissa 7, 4, 5, 6, 7, e também tem ordenada 3, ou seja, também tem a mesma altura. Se esses dois pontos têm a mesma altura, eles são simétricos em relação ao vértice. Ou seja, o x do vértice nada mais é do que o ponto médio do segmento formado por esses dois pontos, que são os valores das abscissas, desses pontos equidistantes do eixo de simetria, né? Então, olha, aqui a gente tem 3 e aqui a gente tem 7. Quando a gente quer encontrar o ponto médio de um segmento, a gente faz a média aritmética dos extremos. Peraí, média aritmética de dois pontos é somar dois pontos e dividi-los por 2. Portanto, o x do vértice é a média aritmética entre 3 e 7. 3 mais 7 sobre 2, que vai dar 10 por 2, 5. De fato, olha aqui, o ponto médio entre 3 e 7 é o 5. É o 5 que está aqui bem no meio. Então, o nosso x do vértice vale 5. X do vértice é igual a 5. Se conhecermos o vértice da parábola y igual a x2 mais bx mais c, poderemos reescrever sua equação como y igual ao a, que multiplica x menos x do vértice ao quadrado, mais y do vértice. Ou seja, essa é uma outra forma de escrever a equação de uma parábola, fórmula essa que é bastante interessante, visto que nessa fórmula a gente vê explicitamente quem é o vértice da parábola, né? Se a equação estiver escrita assim, eu já sei que o x do vértice é esse número aqui e que o y do vértice é esse número de cá. Por exemplo, determinar a equação da parábola que tem vértice 1, 2 e passa pelo ponto 0, 1. Bom, se ela tem vértice 1, 2, então o x do vértice vale 1 e o y do vértice vale 2. Maravilha, vamos escrevê-la dessa nova forma. Vai ficar y igual a que multiplica x menos o x do vértice, que é 1, ao quadrado, mais o y do vértice, que é 2. Mas ainda não está pronto, né? Porque a gente ainda precisa encontrar o a. Como é que a gente vai fazer para encontrar o a? A gente vai obter o valor de a pela outra informação que foi dada, que é a parábola passa pelo ponto 0, 1.
o que quer dizer que, quando x for 0, o y será 1. Então, vamos substituir esses valores na nossa equação. Vai ficar y igual a 1, olha, 1 igual a A, que multiplica x igual a 0, vai ficar 0 menos 1. 0 menos 1 dá menos 1 ao quadrado mais 2. Ficando assim, 1 igual menos 1 ao quadrado dá 1, vezes A dá A, mais 2. Então, o A vale menos 1. Se o A vale menos 1, a equação da nossa parábola é menos x menos 1 ao quadrado mais 2. Ok? Agora, não é possível determinar a equação de uma parábola conhecendo apenas o seu vértice. É importante que tenhamos outra informação para que a gente possa determinar a equação dessa parábola. Ou seja, se eu tiver o vértice e um outro ponto, eu consigo determinar a equação da parábola. Ué, mas espera aí. Hoje na aula, a gente falou, né, lá no início da aula, que a gente só conseguiria determinar a equação de uma parábola se a gente conhecesse 3 pontos da parábola. Como é que agora, então, eu estou te dizendo que se eu souber o vértice em um ponto, um outro ponto, eu já consigo determinar se, na verdade, eu precisaria de 3? Pelo seguinte, a gente sabe que o vértice é por onde passa o eixo de simetria. Então, se eu souber o vértice em um outro ponto da parábola, automaticamente eu conheço o simétrico desse ponto em relação ao eixo de simetria. Por isso é que não é preciso ser dado explicitamente os 3 pontos. Se for dado o vértice em um ponto, automaticamente, ou seja, implicitamente, eu conheço o terceiro ponto. Por isso que eu consigo determinar a equação da parábola. Vamos ver isso num exemplo. Na verdade, antes da gente ver o exemplo, vamos ver como é que a gente encontra as raízes, né? Quer dizer, os pontos nos quais essa parábola vai interceptar o eixo das abscissas. A parábola corta o eixo x, que é o eixo das abscissas, quando y é 0. Então, olha, corta o eixo x, quando y é 0. Então, a equação da parábola é y igual a x ao quadrado mais bx mais c. Se eu quero que o y seja 0, eu vou igualar isso aqui a 0. E quando eu igualo a equação da parábola a 0, eu recaio numa equação do segundo grau. E nós já estudamos equações do segundo grau, né? Nós já sabemos resolver uma equação do segundo grau. A gente sabe resolvê-la pela fórmula de Bhaskara, que diz que a primeira raiz, que é x1, é menos b menos a raiz de delta sobre 2a, onde o delta vale b2 menos 4ac. A segunda raiz é menos b mais raiz de delta sobre 2a, onde o delta vale b2 menos 4ac. Vamos reescrever aqui a equação de Bhaskara, a fórmula de Bhaskara. X é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Aí vamos pensar o seguinte, eu quero saber a quantidade de raízes que a minha equação do segundo grau pode ter, ou seja, a quantidade de pontos nos quais a parábola pode cortar o eixo das abscissas. Observe que essa quantidade vai depender diretamente do delta. Por quê? O que faz com que a gente tenha 2 raízes reais e diferentes é a primeira raiz ser menos b mais raiz de delta sobre 2a. E a segunda raiz ser menos b menos raiz de delta sobre 2a. Mas espera aí, e se o delta for 0? Se o delta for 0, eu vou ficar com menos b mais raiz de 0 é 0. Então, vai ser menos b mais 0 sobre 2a e a outra menos b menos 0 sobre 2a. Só que somar 0 ou subtrair 0 dá no mesmo, né? Então, quando o delta for igual a 0, a gente vai ter apenas uma raiz real. Se a gente vai ter apenas uma raiz real, a gente diz que a parábola está tangenciando o eixo das abscissas, ou seja, a parábola corta o eixo das abscissas em apenas um ponto. E a gente diz que as 2 raízes são reais iguais, ou uma raiz real, ou
uma raiz com multiplicidade 2. Tanto faz, qualquer uma das três formas que a gente diga estão corretas. Agora, se o delta for um número positivo, de fato a gente terá dois valores diferentes, né? Um que vai ser menos b mais a raiz do delta sobre 2a, e o outro que vai ser menos b menos a raiz do delta sobre 2a. Então, se o delta for positivo, a parábola intercepta o eixo das abscissas em dois pontos diferentes. Se a concavidade estiver para cima, ou seja, a concavidade é essa que é dada pelo a, que é o coeficiente do x ao quadrado, então, aqui nesse primeiro caso, a é positivo, concavidade para cima, intercepta em dois pontos. No segundo caso, concavidade para baixo, portanto, a é negativo e intercepta em dois pontos. Aqui vale ressaltar o seguinte: quando a gente tem duas raízes reais e diferentes, a gente pode escrever a equação da parábola como y igual a que multiplica x menos x1 vezes x menos x2. Por quê? Observe que as raízes nada mais são do que os valores de x que anulam essa equação. E, de fato, se eu substituir no x1 um valor que anula essa equação, aqui, olha, x menos x1 vai dar zero. Zero vezes isso tudo vai dar zero. Quer dizer, os valores que anulam essa equação são os valores para os quais x menos x1 é zero ou x menos x2 é zero. Né? Por quê? Vamos reescrever aqui, olha, a que multiplica x menos x1 vezes x menos x2. Se eu igualar isso a zero, para que um produto seja zero, é necessário que pelo menos um dos fatores seja zero. O a não pode ser zero, né? Porque é uma condição para ser uma parábola. Então, ou x menos x1 é igual a zero, que vai dar x igual a x1, ou x menos x2 é igual a zero, que vai dar x igual a x2. Quer dizer, de fato, as duas raízes, que são x1 e x2. Já quando a gente tem apenas uma raiz real, que é o mesmo que dizer uma raiz de multiplicidade 2, que é o mesmo que dizer duas raízes reais iguais, então a gente pode reescrever a equação da parábola como simplesmente y igual a que multiplica x menos x1 ao quadrado. Por que eu posso reescrevê-la assim? Porque seria o mesmo, olha, que dizer y igual a que multiplica, escrevendo da forma de cima, x menos x1 vezes x menos x1 de novo, né? E aí x menos x1 vezes x menos x1 é x menos x1 ao quadrado. Agora, se x1 e x2 forem números complexos, e aí no caso eles são conjugados, porque tem um teorema que nos diz que se um número complexo é raiz de uma equação, então o seu conjugado também é. Portanto, uma equação não pode ter uma quantidade ímpar de raízes complexas, porque se um número for raiz daquela equação, o conjugado também vai ser. Então, ela aparece sempre em pares, né? Porque é o número e o seu conjugado. E isso vai acontecer quando? Quando o delta for um número negativo. Porque se o delta for um número negativo, ó, na hora que a gente substituir na fórmula, que é o menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, a gente vai ter raiz quadrada de um número negativo. E a gente sabe que raiz quadrada de um número negativo não é real. Então, as duas raízes serão x1 menos b mais raiz de um negativo sobre 2a e o conjugado, que é menos b menos raiz desse número negativo sobre 2a. E aí, do mesmo modo, a gente pode escrever a equação dela como a que multiplica x menos uma raiz vezes x menos a outra raiz. Só que agora as raízes x1 e x2 são números complexos, portanto, pertencentes a C. Nesse caso, a equação da parábola não vai interceptar o eixo das abscissas. Por quê? Quando a gente está fazendo a representação da parábola no gráfico, a gente está trabalhando com números reais. Então, no eixo das abscissas, a gente tem uma representação da reta real, assim como no eixo das ordenadas. Só que agora, os valores das raízes não são números reais. Por isso é que a parábola não intercepta o eixo das abscissas. Observe mais uma coisa, a diferença entre esses dois gráficos. O primeiro gráfico está com concavidade para cima. Quem me dá concavidade é o A, né, que é o coeficiente do x ao quadrado. Então, no primeiro gráfico,
o nosso A é positivo e no segundo gráfico o nosso A é negativo. Vamos falar um pouquinho agora a respeito de soma e produto das raízes. Então, soma e produto das raízes. Já sabemos como encontrar as raízes, né? A gente sabe que o x1 é menos b mais raiz de delta sobre 2a e que x2 é menos b menos raiz de delta sobre 2a. Se eu quiser encontrar a soma das raízes, que eu vou representar por S, eu tenho que fazer menos b mais raiz de delta sobre 2a mais menos b menos raiz de delta sobre 2a. Como as duas frações possuem o mesmo denominador, a gente pode reescrever tudo na mesma fração, né? Repito o denominador, que é o 2a, e o numerador é menos b mais raiz de delta, que é o numerador da primeira, mais menos b menos raiz de delta, que é o numerador da segunda. Quando a gente fizer isso, vai cancelar, olha, mais raiz de delta com menos raiz de delta cancela, ficando deste modo menos 2b sobre 2a. Só que aí a gente pode simplificar o 2 com 2 e a gente fica com menos b sobre a. Ou seja, acabamos de concluir que a soma das raízes é menos b sobre a. Mas espera aí, essa fórmula está me fazendo lembrar uma outra fórmula que a gente viu na aula de hoje, né? Que é bem parecida com essa, que é a fórmula do x do vértice, né? O x do vértice é menos b sobre 2a. E a soma das raízes é menos b sobre a. É muito comum os alunos confundirem as duas fórmulas. E eu sempre digo o seguinte, olha só, você não tem como confundir as duas fórmulas, desde que você pense no significado das fórmulas. O x do vértice, a gente já viu que ele é equidistante de dois pontos da parábola que possuam a mesma altura. E as raízes possuem a mesma altura, porque as raízes têm altura nula. Então, observa o seguinte, vou fazer aqui um esboço de uma parábola, estou desenhando só o eixo das abscissas. Olha aqui o que acontece, está um pouquinho torta, mas vamos relevar. Olha, aqui estão as raízes, x1 e x2. O x do vértice ele é o ponto médio das raízes, né? Então, o meu x do vértice, ó, ele está aqui bem no meio das raízes. E eu já falei que o ponto médio de um segmento é a média aritmética dos extremos. Então, o x do vértice é a soma dos extremos, que é x1 mais x2, dividido por 2. Mais x1 mais x2, a gente acabou de ver que é menos b sobre a. Então, substituindo aqui, olha, menos b sobre a sobre 2. Ficando deste modo, menos b sobre 2a, que é a fórmula do x do vértice, que a gente já tinha visto. Então, se por acaso, em algum momento, você ficar em dúvida de qual é a fórmula do x do vértice, qual é a fórmula da soma, quer dizer, qual dos dois possui o 2 no denominador, é só você lembrar disso. O x do vértice é a média aritmética das raízes. Então, é o x do vértice que possui o 2 no denominador. Por quê? Ele vai ser a soma das raízes dividido por 2. E aí, o menos b sobre a dividido por 2, que vai ficar menos b sobre 2a, certo? Vamos para o produto. Produto das raízes, que eu vou chamar de P, vai ser menos b mais raiz de delta sobre 2a vezes menos b menos raiz de delta sobre 2a. Bom, para a gente multiplicar duas frações, a gente multiplica numerador com numerador, denominador com denominador, né? Então, no denominador vai ficar 2a vezes 2a, 4a2. E no numerador, olha só que coisa interessante. Menos b mais raiz de delta e menos b menos raiz de delta. Essas duas expressões estão super parecidas, né? Só o que difere de uma para outra é esse sinalzinho, olha, aqui é mais e aqui é menos. Portanto, eu posso ver isso como um produto da soma pela diferença de dois números iguais. Lembra disso? A gente viu lá numa das primeiras aulas, lá quando a gente relembrou
produtos notáveis. Isso é um produto notável. Produto é uma multiplicação. Notável é especial. Ou seja, esse produto notável a gente representa por A mais B, que multiplica A menos B. Olha, produto da soma pela diferença de dois números iguais, que dá o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Essa é a fórmula do produto notável. Então, vamos aplicá-la aqui. Vai ficar o quadrado do primeiro menos b ao quadrado da B2 menos o quadrado do segundo. Raiz quadrada de delta ao quadrado, corta a raiz com expoente, vai ficar menos delta. Só que assim, tá feia essa expressão, né? Então, vamos substituir o valor do delta. Vai ficar B2 menos o delta, que é B2 menos 4AC, isso tudo sobre 4A2. Isso é, tirando os parênteses, B2, sinal de menos antes do parênteses, manda trocar os sinais do que está dentro. Então, fica menos B2 mais 4AC sobre 4A2. B2 menos B2 cancela. Isso aqui é simplesmente 4AC sobre 4A2, que a gente ainda pode simplificar 4 com 4, A com A2, ficando então C sobre A. Então, acabamos de deduzir que o produto das raízes é C sobre A. Então, olha, soma das raízes menos B sobre A e produto das raízes C sobre A. Vamos fazer uns exercíciozinhos para a gente fechar, então, essa aula a respeito de parábolas. Determinar a equação da parábola que passa pelos pontos 0, 0, 1, menos 1 e menos 1, 2. Bom, temos 3 pontos, então somos capazes de determinar a equação da parábola. Falou em equação da parábola, a gente pensa logo em y igual a x2 mais bx mais c. Bom, agora, passa pelo ponto 0, 0, quer dizer que quando x é 0, o y também é 0. Substituindo na equação, vai ficar, olha, ponto 0, 0. Quando x é 0, y é 0. Então, fica 0 igual a vezes 0 vai dar 0, mais b vezes 0 também vai dar 0, mais c. Então, daqui a gente conclui que o c é 0. Este c é 0, substituindo na equação da parábola, a gente fica com y igual a x2 mais bx apenas, né? Porque o c é 0. Vou pegar o próximo ponto, ponto 1 menos 1. Isso quer dizer que quando x é 1, o y é menos 1. Vamos substituir. Vai ficar o y é menos 1 igual, x é 1. 1 ao quadrado dá 1 vezes a dá A. 1 vezes b dá b. Então, menos 1 igual a mais b. E o terceiro e último ponto, ponto menos 1, 2. Quer dizer que quando x for menos 1, o y é 2. Substituindo, vai ficar 2 igual menos 1 ao quadrado dá 1, vezes a dá a, menos 1 vezes b dá menos b. Aí a gente tem que resolver o sistema formado por essas duas equações, olha. A mais b igual a menos 1 e a menos b igual a 2. Para resolver esse sistema, a forma mais fácil é somar as duas equações membro a membro, né? Que a gente já cancela o b. Então, ó, somando as duas equações membro a membro, a gente fica com a mais a dá 2a, mais b com menos b cancela, igual a menos 1 com 2 dá 1. Então, o a vale meio. Maravilha! Encontrei o a, substituo no sistema para achar o b. Posso substituir em qualquer uma das duas equações. Vou substituir na primeira. Vai ficar meio mais b igual a menos 1. O que me dá que b é menos 1 menos meio, que tirando MMC vai ficar menos 2 meios menos meio, dá menos 3 meios. Então, a equação da minha parábola é y igual o a, que é meio, x ao quadrado, mais o b, que é menos 3 meios de x, mais o c, que a gente já sabia desde o início, que era 0, certo? Exercício número 2.
determinar a equação da parábola que possui vértice 0,3, ou seja, o ponto por onde passa o nosso eixo de simetria. E toca o eixo x no ponto 1, 0. Vou tentar fazer aqui um esboço do que está acontecendo, olha. A gente tem vértice 0,3, x0 e y3. Tá aqui. E a gente tem que essa parábola corta o eixo x no ponto 1, 0. Tá aqui. X é 1, y 0. 1 e aqui é 3. Bom, a primeira coisa que a gente já pode deduzir é que essa parábola tem concavidade para baixo, né? Porque se esse é o vértice e ela passa por esse ponto, o vértice tem que ser ou o ponto mais alto da parábola ou o ponto mais baixo da parábola. Aquele não pode ser o ponto mais baixo da parábola, visto que tem um ponto que está mais abaixo dele, né? Então, ele tem que ser o ponto mais alto. Se ele tem que ser o ponto mais alto, é porque a concavidade está para baixo. E mais, a gente sabe que pontos que possuem a mesma altura são simétricos em relação ao eixo de simetria, ou seja, em relação ao vértice. Isso quer dizer que se essa parábola passa pelo ponto 1, 0, então ela também passa pelo ponto menos 1, 0. Porque, olha, o ponto 1, 0 dista uma unidade do eixo de simetria, porque o eixo de simetria passa por aqui, ó, passa pelo vértice. Se ele dista uma unidade do eixo de simetria, a gente tem um ponto que é simétrico a ele em relação ao eixo de simetria. Ou seja, um ponto que também dista uma unidade do eixo de simetria, só que para o outro lado. Então, essa parábola também tem que passar pelo ponto menos 1, 0. Então, aquele lance, olha, apesar de explicitamente só terem sido dados 2 pontos, a gente tem a capacidade de descobrir o terceiro ponto. E aí a gente recai num exercício muito parecido com o anterior, sendo que esse é até mais fácil. Por quê? Como a gente sabe, olha, que o vértice é 0,3, a gente já sabe que o x do vértice é 0, porque está aqui. E a gente sabe que o x do vértice é menos b sobre 2a. Só que, para que uma fração seja igual a 0, o numerador tem que ser 0. Então, daqui a gente já conclui que o b vale 0. Outra coisa, essa parábola intercepta o eixo y no 3. Isso quer dizer, ó, até esse momento a gente está assim, y igual a x2, o b é 0, então já sei que não tem termo em x. Então, ax2 mais c. Só que se eu substituir esse ponto 0,3 nessa equação, a gente vai ficar com 3 igual, o x é 0, ó. Vai anular esse termo. Então, vai ficar 0 vezes a, vai dar 0, mais c. Ou seja, a gente já mata o c. Então, c é 3. Então, já temos que y igual a x2 mais 3. Só falta, então, descobrir o valor do a. Para isso, a gente pode substituir ou o ponto 1, 0 ou o ponto menos 1, 0. Tanto faz. Vamos substituir o ponto 1, 0, que quer dizer que quando x é 1, y é 0. Vai ficar, então, 0 igual x é 1. 1 vezes a dá a, mais 3. Então, o a é menos 3. Olha lá, a negativo com a concavidade para baixo, que é o que a gente já sabia desde o início, que, de fato, essa concavidade tinha que estar para baixo. Então, a equação da minha parábola é menos 3x², o b é 0, mais o c, que é 3. E terceiro e último exercício para a gente fechar a aula de hoje. Determinar a equação da parábola que corta o eixo x em x1 igual a menos 2 e x2 igual a 2, e cuja ordenada do vértice, ordenada é y, cuja ordenada do vértice é y do vértice igual a menos 1. Bom, observe o seguinte, vamos fazer aqui um esboço também do que está acontecendo. Corta o eixo das abscissas no menos 2 e no 2. Então, está aqui, olha, as raízes são menos 2 e 2. Então, está cortando nesse ponto e nesse ponto. Y do vértice tem o y do vértice é menos 1, né? Então, o y do vértice está aqui embaixo. Então, essa parábola tem que estar com a concavidade para cima. Ou seja, essa parábola tem que estar, olha, assim, né? Mas espera aí, se ela tem que estar assim, o menos 2 e o 2 que têm a mesma altura, porque ambos têm altura nula, já que eles são raízes da equação, né? São os pontos onde a parábola corta o x, então eles têm a mesma altura, que é a altura nula. Então, eles são simétricos em relação ao vértice. O que quer dizer que o x do vértice é o ponto médio do segmento formado pelos dois.
Só que o ponto médio do segmento formado pelo menos 2, 2 é o zero. Então, eu já sei que o x do vértice é zero. E se o x do vértice é zero, tal qual no exercício anterior, a gente tem menos b sobre 2a igual a zero. Para uma fração ser zero, o numerador tem que ser zero. Então, o b é zero, igual no anterior. Então, a gente fica com y igual a x2, não temos b, então não temos termo em x, mais c. Só que o vértice, então, é o ponto 0, menos 1. Vamos substituir esse ponto para achar o c. Quando x for zero, ó, anula o termo em x ao quadrado, né? Anula aqui o a. Vai ficar y igual a c, só que o y é menos 1. Então, c igual a menos 1. Já estamos com y igual ao a, que a gente já não sabe, o b é zero e o c é menos 1. Aí vamos substituir qualquer ponto para encontrar o valor do a. Vou substituir, por exemplo, o ponto 2, 0. Substituindo o ponto 2, 0, vai ficar 0, que é o y, igual, x é 2. 2 ao quadrado, 4, vezes a dá 4a, menos 1. Aqui já está ficando com pouco espaço, né? Vamos fazer um pouquinho mais apertado. Vai ficar a igual a 1/4. Então, a equação da minha parábola é y igual a, que é 1/4, vezes x ao quadrado, mais o c, que é menos 1. Certo? Bom, com isso, então, a gente encerra a nossa aula a respeito das curvas chamadas parábolas. E aí, agora é a sua vez de fazer exercício para fixar esses conceitos, ok? Boa sorte!